Bom, pessoal, boa noite. Olha eu por aqui de novo. Como eu falei que eu estou dando continuidade aos vídeos para a faculdade, que o meu tema é o contraturno escolar, eu falei para vocês que eu ia entrevistar um pai que já passou pela experiência de contraturno escolar. Então agora eu vou fazer algumas perguntas para ele, vou fazer uma entrevista de certa forma sobre a experiência que ele teve com o contraturno escolar. Então eu espero que vocês fiquem até o final e vamos à entrevista. Bom, primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse, o seu nome e a sua profissão. Então, boa noite, meu nome é Nilson, eu sou técnico de segurança do trabalho. O senhor já ouviu falar em contraturno escolar? Sim, tive 3 filhas que passaram por essa experiência. Mais ou menos assim, que idade elas tinham? A mais velha, que hoje tem 30, mas ela devia ter uns 9. A outra, a que tem hoje 22, devia ter uns 7. E aqui hoje tem 17, eu acho que também devia ter uns 7 ou 8 anos quando fez. Bom, eu vou lhe falar o significado de acordo com o dicionário da palavra contraturno, que é o turno fora do horário normal, especialmente relacionado com o tempo para as atividades extracurriculares que são realizadas posteriormente às aulas obrigatórias estabelecidas por lei. Então, qual turno suas filhas frequentaram o contraturno? Pela manhã ou à tarde? As 3 estudavam de manhã e faziam contraturno à tarde. O senhor sabe quais as atividades que eram realizadas neste contraturno? Eu me lembro que eram atividades bem diversas, né? Tinha desde atividades físicas, uma educação física mais elaborada, reforço de alguma disciplina que tivesse com alguma dificuldade e algumas outras disciplinas extras que eu não me lembro agora, mas eram coisas bem proveitosas. Na sua opinião, me dê a sua opinião sobre o contraturno escolar, de uma forma geral, assim, como o senhor vê. Eu acho que é perdão. Eu acho que é uma atividade muito válida que focaliza o aprendizado no horário que a criança geralmente está vendo TV, geralmente está passeando, geralmente está fazendo alguma coisa que não agrega valor à educação dela. E estando na escola, pegando a cultura mais didática, tá? Então, tudo que é a mais ajuda. Então, se for desde uma aula extra ou um reforço escolar, a criança está ganhando esse tempo, ela não está perdendo tempo na rua. E o senhor sabe quais não, aliás, o senhor sabe não. Quais, na sua opinião, as atividades que deveriam fazer parte do contraturno escolar? Não, pela realidade hoje do país, eu acredito que seria hiper necessário a educação no trânsito e também na questão de princípios de primeiros socorros, para a criança saber identificar se o pai estava passando mal, se a mãe está passando mal, se o irmãozinho está passando mal, se a criança está engasgada, se ela está com um problema de pressão. Nada muito complexo, mas uma coisa assim, para a criança identificar e saber chamar o médico. Muitas vezes a criança está sozinha com a mãe ou com o irmãozinho em casa, o irmãozinho se engasa, a criança não sabe para quem ligar, não sabe o que dizer no atendimento. Tá? Isso, pela minha experiência, atrapalha muito no resgate. Se a criança souber dessa parte mais técnica, assim, mesmo que seja o básico, vai ajudar. Identificar, né, o que está acontecendo na hora. Porque tem muitos relatos até que eu até já li sobre parto, né? Que as crianças ajudam uma mãe a fazer um parto em casa, uma coisa de emergência. Sim, mas de preferência que seja só a parte teórica, que a criança não meta a mão em nada, tá? Porque é muita responsabilidade dizer para uma criança estancar um ferimento, alguma coisa. E a questão do trânsito, porque o trânsito está matando quase igual uma pandemia no Brasil. O trânsito é uma pandemia no Brasil. Então, saber identificar o que é certo e o que é errado, para não repetir os erros que os adultos fazem. Desde pequenos, então, eles estarem por dentro dos princípios do trânsito. Sim, formar uma cultura de educação no trânsito. O senhor acha que as atividades desenvolvidas no contraturno são aproveitadas na melhoria do rendimento escolar? Sim, são aproveitadas, mas elas são úteis, mas tem muita coisa que poderia melhorar, tá? Uma coisa mais bem elaborada, dá para elaborar coisas muito melhores, coisas que não façam a criança se sentir numa detenção no turno da tarde, que ela aproveite, começando com teatro, música, alguma coisa assim que faça a criança interagir com a escola e com os colegas.
Bom, o senhor já fez o ensino fundamental há bastante tempo atrás, né? Bastante. Nem me E, lembro mais. e existia o contraturno? Não. Na minha época era só aquele horário fixo, Previsto por lei? previsto por lei. A diferença é que na minha época a coisa era mais levada a ferro e fogo. Hoje em dia a criança tem muito mais informação, a criança é muito mais inteligente do que eu era quando era criança, porque ela tem mais acesso à informação. Então o que a escola tem que fazer é direcionar isso. Direcionar para que a criança veja isso como um ganho e não isso como um fardo. Também acho isso. E como o senhor acha que devem ser as atividades de contraturno? Assim, de uma forma, como é que eu posso lhe explicar? Eu lhe pedi para o senhor expor. Como deveriam ser organizadas essas tarefas de contraturno, essas atividades? Então, esse é um dos defeitos que eu observei. As minhas filhas, quando elas faziam contraturno, cada dia elas faziam uma coisa diferente. Não tinha nada muito elaborado. Tá? Então, não tinha uma sequência. Isso, não tinha uma sequência. Então tem que ser um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. Tem que ter uma sequência, tá? Porque se for uma aula de reforço, tem que pegar uma sequência bem dada da aula de reforço na dificuldade que aquela turma está precisando. Se for uma atividade extracurricular de teatro, de primeiros socorros, ou de direção, segurança do trânsito, como eu falei, tem que ser uma coisa que a criança participe o máximo possível. Tá? Eu tenho que botar teatro, tenho que botar música, tenho que botar dança, tenho que botar aplicativos no celular, coisa que a criança desenvolva mais. Interagir realmente. Que o contraturno fica atrativo, então. Isso, exatamente. Porque também a criança saber que tem um contraturno, mas ela não gostar de ir, não agrega nada. Exatamente. Porque a criança vai ficar sem vontade de ir e não vai... Então, a equipe responsável pelo contraturno da escola, o corpo docente, tem que ser uma equipe muito bem elaborada e uma equipe que estude o que vai fazer antes com a criança. Tá? Eles têm que cativar a criança a participar. Isso, eu penso isso também. Porque onde as atividades do contraturno forem atividades atrativas, que a criança sinta vontade de voltar, o rendimento, consequentemente, vai aumentar muito. E quanto ao aspecto do desenvolvimento físico no contraturno escolar, qual a sua opinião? Desenvolvimento físico para a criança propriamente dita, tá? Eu acredito que o professor de educação física não deve só passar uma bola, passar uma rede e mandar a criança jogar futebol, jogar vôlei. Tem que ser um exercício mesmo, para que a criança consiga desenvolver. Entendeu? Isso era muito bom na nossa época. Na minha época tinha dentista na escola, tinha médico na escola, então não é só botar a criança para jogar futebol. É botar a criança para fazer um esporte, se ela gosta ou não. Infelizmente isso não pode ser levado em questão, porque eu na minha época meu professor tentou implantar o handball na nossa escola. Ninguém gostava de handball. Hoje o handball infelizmente no Brasil é uma coisa pouco usada. Tá? Mas que se for handball, se for beisebol, se for futebol americano, tem que ser uma coisa bem elaborada, acompanhada de preferência com um corpo médico, com um exame médico para a criança não se lesionar e para que haja realmente um desenvolvimento, não só um cumprimento de horas. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, como eram as refeições no contraturno que as suas filhas recebiam? Eram bem elogiadas. Tá? Isso aqui, em uma escola era bem elogiada, na outra escola não era muito atrativa. Mas a refeição também tem que melhorar. Tem que melhorar, né? Essa parte de alimentação, manipulação de alimentos, Exato. Isso é uma coisa muito importante. Agora vamos chegar a um aspecto muito importante que cabe a nós, né? Eu quero saber do senhor, os professores. O senhor acha que os professores estão preparados para essa demanda de contraturno escolar? Preparados não estão preparados. Tá? Infelizmente a gente está passando por, estou falando da situação atual do país, mas é uma coisa que está se estendendo já há alguns anos, desde que eu parei de estudar. Tá? Os professores estão sobrecarregados, os professores não conseguem programar corretamente o que querem. Tá? Eu sei que tem muito professor bem intencionado, tem professor que quer mostrar serviço, mas aí tem o pessoal que está sobrecarregado, tem o pessoal que está muito estressado, e isso aí, antes de preparar esse contraturno, como eu falei, a turma de professores ou os voluntários que vão estar no contraturno, eles têm que se preparar. A escola tem que levar eles para uma preparação, de preferência com todo o apoio do Estado, do município,
da entidade particular, para que eles tenham, consigam se adaptar a essa sobrecarga, que vai ser uma sobrecarga do corpo docente. E na prática, o contraturno deve ser utilizado como um potencializador dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula? Sim, na verdade tudo isso sim. O foco vai ser sempre desenvolver a criança, para a criança conseguir passar aquele ano letivo com o máximo de aproveitamento. O senhor poderia citar alguma vantagem assim que o senhor viu da implantação do contraturno com as suas filhas? O que assim elas vinham, o senhor notou no desenvolvimento delas, da escola, uma vantagem do contraturno? Como foi? Na verdade, ninguém é igual a ninguém. Então, como eu disse, eu tive 3 filhas. Uma se desenvolveu melhor o conteúdo didático, ela focava mais. A outra desenvolveu mais as artes lúdicas, que ela adorava dançar, ela adorava fazer festa com as amigas. Então, houve um melhor envolvimento social. Tá? E a outra aproveitou os dois. E, assim como os filhos são diferentes, os alunos então são mais diferentes ainda. E outra coisa que eu gostaria de saber, a confiança, como era a confiança do senhor, da sua esposa nessa instituição ou nas instituições onde elas faziam o contraturno, na escola em si? Eu nunca fui muito participativa, minha esposa participou mais. Eu posso dizer que eu vi em casa, mas houve melhora com as minhas filhas. Mas o importante que eu tenho a dizer é que, graças a Deus, eu posso dizer que as minhas filhas, se elas não eram interessadas, elas ficaram um pouco interessadas e viram proveito nisso. Entendeu? Mas como eu falei, tem muita coisa para melhorar. Mas o mínimo que a gente consiga deixar a escola atrativa para a criança e principalmente para o adolescente e ter menos paciência é necessário. Então, foram propostas boas. Então, a sua experiência com contraturno na sua família foi válida? Foi válida, foi bastante proveitosa. Por ser uma família só de meninas também, foi ótimo. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Foi curto hoje, tá marcando ali 12 minutos, mais um pouquinho. E espero que vocês tenham gostado, tenham ficado comigo até o final. Como eu disse, esses vídeos são para faculdade. Eu tô morrendo de saudade de gravar os meus vídeos de rotina, mas por enquanto eu tô focada nesses. Um beijo, fique com Deus e até o próximo